Nunca vi, nem haverá um amor igual. A graça e a paz do Senhor, amada família Vida. Como é que você está, meu querido? Eu venho hoje aqui para compartilhar uma palavra que vem do trono de Deus para a sua vida, para fortalecer a sua fé, para que você possa permanecer firme diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Hoje eu queria compartilhar para você, mas primeiramente eu queria fazer uma pergunta. É possível ser igreja em tempos difíceis? É possível permanecer debaixo dessa palavra em momentos de dificuldades, em momentos de aflições, em desertos? Eu queria falar para você sobre isso nesse momento. E queria desde já falar para você que é possível sim, porque nós temos Cristo no nosso coração. Mas eu queria perguntar para você também, o que é um momento difícil? Um momento difícil, querido, ou então tempos difíceis, é uma temporada, é uma série, é um período determinado ao qual nós passamos por algumas circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Privações, dificuldades, restrições, falta de mantimentos, falta de recursos. Então todos nós, irmãos, algum momento da nossa vida, nós passamos por momentos difíceis. Tanto eu como você, no seu seio familiar, seja na sua família, seja no seu ministério, seja no seu trabalho, nós passamos por momentos de aflições, nós passamos por momentos de dificuldade. Eu queria perguntar também, é possível ser igreja nesses momentos? É possível permanecer com que essa palavra, a qual está no nosso coração, ela continue queimando? O desejo de ser igreja, de pertencer a uma igreja, de se envolver com a igreja. Mas eu pergunto para você, o que é ser igreja? O que é ser igreja? O que significa eu falar para você que eu sou igreja? Primeiro, eu queria falar para você o que é não ser igreja. Igreja, querido, ser igreja não quer dizer eu me reunir em um prédio físico. A igreja não é esse prédio físico aqui. Igreja também não é, querido, uma reunião. Quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos reunidos como congregação. Nós estamos congregando em um mesmo local. A palavra do Senhor nos orienta sobre congregar. A palavra diz lá em Hebreus 10, 25 que, olha, que vocês não sejam como o costume de alguns que deixaram de congregar. Eles são igreja, mas deixaram de congregar. Então, querido, é o seguinte, a igreja, ser igreja não é fazer parte ou então ir em uma reunião. Amém? E outra coisa também, querido, que igreja não é você ir em um local. Igreja não é ir, igreja é ser. Você foi chamado para ser igreja. Aleluia. Então, isso, querido, é o que é não ser igreja. E o que é ser igreja? Ser igreja, querido, é entender que você faz parte de um corpo, a qual nós somos o corpo e o cabeça é Cristo, Ele que determina a nossa vida. Entender o que é ser igreja é entender, querido, que nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração, querido, nós nos tornamos igreja. Igreja, onde quer que a gente estiver, nós nos tornamos igreja. Então, a igreja é um corpo vivo, é um organismo vivo, composto pelos filhos de Deus. E a igreja, querido, ela foi chamada para fazer a diferença. A igreja, ela foi chamada para influenciar. A igreja, ela foi chamada para ser luz, para ter vida, para ser sal. Lá em Mateus 16, 18, fala o seguinte, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De quem são essas palavras? São de Jesus. Jesus, ele fala o seguinte, olha, sobre esta pedra, sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Que palavra é essa, querido?
que Cristo é o unigênito de Deus, é o Filho de Deus. Nós devemos entender que nós só somos igreja por causa de Cristo. Então, se eu tenho Cristo em minha vida, eu sou igreja. Se eu tenho Cristo, eu sou igreja onde quer que eu estiver. Amém? Então, assim, a igreja, ela foi feita, a base da igreja foi feita através de Cristo, da palavra de Cristo. Cristo é a base desta igreja. Então, se nós permanecemos em Cristo, nós somos igreja. Ser igreja é pertencer a Cristo. E pertencer a Cristo, querido, é influenciar. A Bíblia fala, eu queria abrir com você, lá em Mateus, no capítulo 5, o verso 14, fala o seguinte, vocês, sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, nós fomos chamados para influenciar. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser luz diante da escuridão. Nós estamos passando por momentos difíceis, uma calamidade, dias tenebrosos. E eu queria falar para você que nesses momentos você foi chamado para ser igreja. Nesses momentos você foi chamado para fazer a diferença. Deus, Ele te chama em momentos difíceis para que você faça a diferença como igreja. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nós somos, querido, como um barco no mar. Quando a Bíblia fala de mar, a Bíblia está falando de mundo. E nós somos esse barco que está no mundo. Mas eu queria falar para você que a água do mundo, a água do mar, ela não pode entrar no barco. Sabe por quê? Quando a água do mar ela começa a entrar no barco, o barco o quê? Afunda. Você foi chamado para influenciar e não para ser influenciado pelo mundo. Então você, querido, como igreja, você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia! Outra coisa também, querido. Se nós somos igreja, por que, querido, nós passamos por dificuldades? Nós não somos os eleitos de Deus, sacerdócio santo, nós não somos os filhos de Deus. E por que nós somos escolhidos, nós que o aceitamos, nós passamos por dificuldades? Eu queria falar para você algumas coisas, querido. Primeiro, você passa por momentos difíceis, você passa por dificuldades, tribulações, para que a sua fé ela seja provada. É como se Deus te pegasse e colocasse em uma fornalha. A fornalha, querido, é um momento difícil. São tempos difíceis, tempos de aflições, tempos tenebrosos. E eu queria falar para você, quando você está na fornalha que Deus te coloca, quando você está no deserto que Deus te leva para esse deserto, é justamente para que a sua fé ela seja provada. E quando a nossa fé ela é provada, querido, nós nos tornamos maduros. O final desse processo é a maturidade. E quando, querido, você atinge a maturidade, as suas decisões elas são assertivas. Você permanece inabalável no Senhor. Vem as circunstâncias, vem o vento de cá querendo te levar, você permanece. Vem alguém com alguma palavra, você permanece. Sabe por quê, querido? Porque você está em Cristo. A sua fé foi provada. O que a palavra fala sobre fé? Olha, é de fé em fé. É de glória em glória. Irmãos, para que você atinja um nível maior de fé, a sua fé ela tem que ser provada. A sua fé ela tem que passar por um teste. Não porque Deus quer ficar brincando com você, não, querido. É porque quando nossa fé é provada, nós mostramos que o nosso caráter ele está sendo transformado. E quando o nosso caráter está sendo transformado, querido, nós estamos parecidos com Cristo. Então, por isso que Deus nos coloca em momentos de dificuldades, justamente para que o nosso caráter seja trabalhado. Outra coisa também, querido, é para que nesse momento o nosso coração se torne um coração resistente. Lembra do vento que vem e leva? Lembra da palavra de doutrina que vem e traz confusão? A palavra fala também que o nosso coração é enganoso. Hoje nós estamos pensando dessa forma, hoje nosso coração está apontando para essa forma. Quando nós entendemos que nós estamos no deserto, nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por momentos difíceis e deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas, querido, a gente
fica com um coração mais resistente. E esse coração resistente não quer dizer que a gente fique com um coração de pedra, com um coração duro, com um coração frio. Não, querido. É com um coração